noite, o sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, tá? Aula 2. Antes da gente iniciar a aula, eu sei que ficou, alguns alunos com dúvidas sobre a aula passada. Gente, não se preocupem e perguntem sempre quando tiver dúvida. Deixe bem claro aí nos comentários onde está a dúvida de vocês, para que a gente possa esclarecer, tá? Algumas pessoas me perguntaram, tiveram dúvida no finalzinho do conteúdo do vídeo, quando fala ali do existencialismo de Sartre. Tá? Então, não se preocupem em pesquisar profundo, porque esse conteúdo é um conteúdo que vocês ainda vão ver no decorrer dos outros anos, tá? Então, vocês estão tendo uma base sobre ele, tá? E o que realmente importa que vocês entendam é que o existencialismo, ele quer estudar o homem e sua existência, né? E existem princípios básicos. Então, ele acha que o homem, ele, por exemplo, uma das questões mais estudadas no existencialismo é a questão da liberdade. Então, ele acha que o homem ele não tem uma liberdade absoluta. Ele acha que o homem, ele não é eterno, o homem, ele vai ter uma finitude, um fim, que seria a morte. Então, para o existencialismo, a morte seria justamente o fim da nossa existência aqui na Terra. Lembrando, gente, que esses filósofos existencialistas, eles estão numa teoria onde ele fala de um ser humano que existe num mundo chamado planeta Terra, numa existência aqui como a sociedade. Então, eles não estão pensando tipo numa religião, o que vai acontecer após a morte, vai para o céu, vai para o inferno. Não é isso, isso não entra em debate com eles, tá? Eles estão falando de existência física, tá? O homem na sua existência física aqui na Terra. Isso é muito importante que vocês fixem na cabeça de vocês. Então, quando a gente fala de existencialismo, a gente está falando daquilo hoje, aquela existência humana hoje. Quando ele fala de que tem uma finitude, ele fala que essa existência ela vai ter um fim. E que o fim dela é a morte. Por isso que ele fala também lá no finalzinho do outro vídeo que eu disse a vocês, que o homem ele acaba sendo o quê? Sensível a doenças, sensível a padecer por outras coisas, porque a gente está aqui numa existência que ela não tem certezas. Para o existencialismo, existe mais incertezas do que certeza. Então, não tem aquela história, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, não sei o quê. É mais ou menos isso, tá? Então, o existencialismo diz que a gente está sujeito a tudo aquilo que a sociedade ali, está ao nosso redor. E você está dentro de uma sociedade, você está sujeito. Então, quantos inocentes não morreram durante uma guerra? Estavam lá nas suas casas, de repente, cai uma bomba, isso acontece em Israel o tempo todinho. Quantos inocentes, não são bombardeados ali pela nação ali que está em guerra com Israel. Então, gente, isso ali é o estudo do existencialismo, Ali acabou. Então, a sociedade em si, a vivência dele acabou ali por um efeito que ele não teve culpa. Por isso que ele diz que o homem ele está sensível a uma finitude, àquilo que a sociedade ao nosso redor, acaba influenciando, tá? Então, é mais ou menos isso. E a gente vai continuar estudando o existencialismo, porque tem muita coisa para a gente falar. Então, hoje, a gente vai falar sobre a liberdade. A liberdade como a interrogação da existência humana. Então, se a gente está falando de existencialismo, de existência humana, um dos principais pontos de estudo dessa teoria do existencialismo é a liberdade. A liberdade é o assunto central. Por quê? Porque o existencialismo, ele vai interrogar se essa liberdade é plena ou não. Ou seja, se você realmente é livre, é um ser livre, ou se você tem algumas restrições, tá? Então, para que a gente possa entender isso, a gente vai ver aqui na antiguidade como era vista a liberdade. Lá nos tempos de Sócrates, Platão, Aristóteles, tá? Então, Aristóteles, ele vai falar muito sobre liberdade, muito mesmo. Em vários livros dele, ele vai comentar sobre liberdade. E ele vai dizer, gente, que a liberdade ela tem que ser um ato voluntário,
Ou seja, eu coloquei duas imagens aqui para dar um exemplo a vocês. Eu posso escolher jogar futebol ou ficar em casa e assistir TV, jogar videogame, fazer outra coisa, sem que alguém me imponha, né? O sol tá muito quente. Se eu for jogar futebol, eu vou ficar queimado do sol, vou ficar mais cansado, senão vai ser bom para mim. Então eu prefiro ficar em casa assistindo, né? Ou então, esse horário tá bom, tá cedo, o sol tá frio, um fim de tarde, então eu acho que é o melhor horário de jogar futebol, né? Então eu vou jogar futebol agora e deixo para assistir TV mais tarde, né? Sem que, por exemplo, a mãe diga, não vai jogar futebol porque o sol tá quente demais, você não tá vendo que vai lhe prejudicar e tal. Então, gente, esse exemplo é um exemplo que fala de um ato voluntário, sem que outra pessoa chegue e diga a você que você tem que fazer aquilo naquele momento porque é o certo. Você vai saber o que é o certo. E quando você sabe o que é o certo e o que é errado, aí se torna uma liberdade voluntária, a partir de um ato voluntário. Estão entendendo? Se não tiver, deixa nos comentários que a gente tira mais essa dúvida, tá? Então, eu tô aqui, o sol tá quente pra caramba, tô doido pra jogar futebol. Mas eu sei que esse horário não é legal pra jogar futebol, então eu vou ficar em casa, vou assistir TV e tal. Gente, não foi um ato voluntário meu? Eu não refleti? Então, eu fiquei em casa, fui assistir TV, num outro horário que seja mais propício, eu vou jogar futebol, né? Mas, sol tá quente, mas eu tô com vontade, vou jogar do mesmo jeito. Aí chega a mãe na porta e fala, você não vai jogar futebol, você não vai ficar no sol quente, se queimar, isso vai lhe fazer mal. Mas eu vou, mãe, eu vou. Então, você não vai estar de castigo. Olha aí, sua liberdade, né? Então, você não teve um ato voluntário, você não pensou nas consequências e alguém foi lá e privou sua liberdade, que foi a mãe, tá? Então, já não partiu do ato voluntário. Estão entendendo? Vamos partir aqui mais na frente. No período helenístico, que foi um período em que houve uma junção da filosofia grega com a filosofia oriental, isso aqui a gente ainda está falando Grécia Antiga, tá? Houve esse período onde que a filosofia oriental, ela entrou dentro da filosofia grega, né? E aí influenciou bastante. Nesse período, houve um nascimento de uma corrente filosófica chamada estoicismo. Estoicismo, tá? Que é a corrente filosófica que fala da junção da filosofia grega com a filosofia oriental. O que é, professora, que os estoicistas acreditavam? E aí eles falam de liberdade também. Lembrando que o tema aqui é a liberdade, tá? Eu trouxe uma citação aqui que diz assim: o homem é um simples elemento do cosmos, ou seja, do universo. Lembrando que cosmo em grego é universo, tá? Cujas leis determinam o nosso destino. Essa citação é de Spinoza, tá? Um filósofo aí que acreditava no estoicismo. Então ele vai dizer que a nossa liberdade, ela está restrita às leis universais. Então, o homem, ele tem que ter uma consciência, né, e ali moral e ética, de que os seus atos, eles podem ter como é que eu posso dizer? Não tem aquela história da lei da semeadura, eu planto e eu vou colher? Pronto, a lei da semeadura seria uma lei universal. Então, aquilo que você planta, você vai colher. Eu não posso plantar jaca, né, e nascer um pé de manga, né? Não vai nascer, tá? Se eu plantei jaca, vai nascer uma jaca. Boa ou ruim, vai nascer uma jaca. Então, a lei da semeadura é uma lei universal. Então, se você está de acordo com as leis universais, se você consegue viver em harmonia com a natureza como um todo, né, com o universo todo, quando ele fala harmonia com a natureza, ele está falando realmente a natureza, né, as aves, as plantas, tudo, e a natureza humana, o homem, o outro homem que está aí diante de você. Se você não mata, você não rouba, você você vive em paz com o outro ser humano, você pratica o bem, é lógico que tudo isso que você faz de bem
vai lhe trazer uma liberdade, um momento onde você vai estar sempre livre, né? E ali você vai viver de maneira bem, plena e tal. Agora, se você vai de encontro às leis da natureza, se você agride o seu próximo, se você mata, a sua liberdade não é privada? Ou você é preso, ou você é julgado, você é condenado, você pode ser morto, você pode viver foragido, mas a sua liberdade ela foi privada, não foi? É isso que o estoicismo vai falar. Que para você ser livre, você tem que viver de maneira moral e ética, né, dentro das leis universais, ou seja, vivendo em harmonia com um todo, com o universo, incluindo o homem, natureza, devemos viver em harmonia. Se você não tem essa harmonia com o todo, você vai justamente perder essa liberdade, né? Você pode ser morto, você pode ser preso, né? Você pode ser perseguido, viver foragido a vida toda, e isso é uma perca da liberdade. E aí, qual vai ser o sentido da sua existência? Vamos pensar agora no existencialismo de novo. Qual é o sentido da sua existência? Viver fugindo? Viver numa cadeia pro resto da vida? Então, tá vendo como a liberdade é um ponto importante do existencialismo? Como faz parte ali do existencialismo, né? Como você refletir, você existe por quê? Né? Para viver em quê? Em harmonia com o mundo, em harmonia com o seu próximo, ou para você viver sendo perseguido, para você viver sendo xingado? Então, a liberdade é o ponto principal da existência humana. Sua existência humana, ela tem um sentido, você que escolhe essa liberdade. Segundo, né, aqui o estoicismo, tá? Gente, eu quero lembrar vocês que esse conteúdo ele é muito profundo, tá? E às vezes não está interagindo diretamente com vocês, pode deixar algumas dúvidas, mas lembrando que eu vou estar aí, né, tirando as dúvidas online com vocês, ao mesmo tempo que a aula vai estar rolando. Mas preste atenção na aula, leiam as páginas do livro que eu vou deixar, porque às vezes assim, você leu, né, você viu a aula, você consegue compreender. Eu vi só a aula, não entendi, mas quando eu li no livro, me clareou. Não, ou então eu só li o livro, mas não vi a aula, fiquei também com dúvida. Gente, aqui é uma junção. O livro não pode ser deixado de lado, não, tá? É o livro mais a aula da professora e essa interação vai gerando esse conhecimento para você, tá? Então, como eu disse a vocês, é um assunto profundo, traz algumas dúvidas, mas eu vou estar aí online para tirar, tá? Então, o estoicismo, ele fala o quê? Dessa harmonia com o cosmos, com o universo, com o todo. Uma coisa assim bem zen é que eu trouxe essa imagem que ela remete ali, ó, digamos que um oceano e o homem ali rodando sempre ali naquela harmonia, tá? O homem e a mulher estão ali sempre numa harmonia. Então, quando a gente vive para o estoicismo e a harmonia, a gente é livre, a gente somos livres. Mas quando a gente começa a desarmonizar isso, a gente começa a perder nossa liberdade, tá? Bom, e aí nós temos a liberdade para Spinoza, Descartes e Kant, tá? Essa liberdade ela vai ser vista de maneira diferente para esses autores. Está na página, a partir da página 28, né? Quem quiser me acompanhar aí, abre o livro na página 28 e a gente vai ver aí a liberdade em Spinoza, né? Spinoza, gente, ele vai defender justamente o estoicismo. Ele vai acreditar, mesmo ele sendo depois da antiguidade, o estoicismo vai influenciar ele e ele vai acreditar que realmente a gente deve ter, é necessário essa harmonia com tudo aquilo que existe no universo para que a gente tenha a liberdade, tá? Tem aqui uma citação de Spinoza: para ele o ser humano não é livre, mas a liberdade é uma possibilidade humana. Então você escolhe viver em harmonia ou viver, né, sem harmonia e aí perder sua liberdade, tá? E aí vamos para Descartes. Descartes, gente, já foi um filósofo na modernidade. Já se passou a Idade Média, já se passou, né, esse período que a igreja dominava. E aí vem a modernidade e entra aí o Descartes, né, que vai ter uma ideia de liberdade. Então, para Descartes, acompanhe a leitura.
A liberdade é motivada pela decisão do próprio indivíduo, mas muitas vezes essa vontade depende de outros fatores, como dinheiro ou bens materiais. Assim age com mais liberdade quem melhor compreende as alternativas a serem escolhidas, de modo que, quanto mais claramente uma alternativa apareça como verdadeira, mais facilmente se escolhe essa alternativa. Então, assim, ele vai dizer que o dinheiro e outros fatores, eles influenciam na nossa liberdade. Então, eu tenho uma liberdade de ir para onde eu quero? Não. Tem cantos que eu tenho que pagar para entrar, né? Será que eu vou ter condição financeira de chegar a esse lugar? Será que se hoje eu disser assim, eu vou para Paris, vou pegar um avião, vou para Paris, eu tenho essa liberdade? Não. Então, depende dos fatores financeiros também. Um exemplo mais prático, estamos em quarentena. Nós temos a liberdade hoje de chegar no comércio, todas as lojas estão abertas? Não, existe um decreto. Então, é algo social que a escola está lá para o professor, para você ter aula. Não, a escola também está passando por um decreto. Então, a liberdade da escola, a liberdade dos professores, elas foram privadas também. A gente teve que fazer uma escolha, né? A gente teve que escolher ficar em casa pelo um bem maior. Então, nossa liberdade, ela foi privada por um acontecimento, né, social que influenciou todo mundo, seja rico, seja pobre, seja miserável, todo mundo está em condições, né, restritas de alguma coisa, né? Claro que, como o Descartes falou aqui, o lado é como tem gente que está muito mais confortável em casa porque tem dinheiro e consegue estar num conforto melhor. E tem gente que nessa quarentena está passando muita dificuldade. Então, a liberdade foi restrita para todos? Foi. Mas como cada um vai passar essa restrição da liberdade, aí alguns fatores vão depender, tá? Tá entendendo? Tá ficando mais claro? A liberdade para Kant, tá? Que também foi um filósofo, né? Ali na modernidade, bem depois da Idade Média, bem depois mesmo, tá? Para Kant, ser livre é ser autônomo, ou seja, conceder a si mesmo as regras a serem seguidas racionalmente. O indivíduo dotado de liberdade, sem as intervenções de outro, pode fazer o uso, entretanto, agirá com maior clareza se o seu conhecimento e a sua consciência de sua liberdade existirem. Então, essa autonomia, gente, é quando a gente usa o nosso raciocínio, nossa racionalidade. É quando eu consigo ter noção de que os meus atos podem ter consequências com relação a outro. Então, eu posso ser livre, essa liberdade é autônoma, é decisão minha. Olha a influência também do estoicismo aí em Kant, né? A gente vê que foi influenciado. Kant não era estoicista, mas vai trazer princípios também para dentro das suas teorias. Então, eu existo, eu sou um ser autônomo, eu tenho minhas decisões, mas essas tomadas de decisões, elas têm que ser tomadas racionalmente. Então, prevendo consequências, sabendo o que eu quero alcançar com essas decisões, quais são os meus objetivos, minhas metas, e aí ele vai muito mais profundo, né? Então, esse ser, essa existência do ser para Kant, ela é um ser racional. É um ser que tem que ter uma razão dominando ele, e essa razão ela tem um objetivo, ela tem um porquê e um para quê, né? Ela não é solta. Vou fazer isso agora. Por quê? Porque me deu vontade. Isso não existe para Kant, tá? Me deu vontade, né? Eu tô com vontade. Não é porque eu tô com vontade. Existe uma razão para as atitudes que eu vou tomar. E isso para Kant faz com que você seja autônomo, ou seja, você seja dono da sua liberdade, tá? Lembrando para vocês que esse assunto é um pouco complexo e a gente vai sempre em toda a aula dando uma retomada para que vocês assimilem melhor. Gente, por hoje é só. Gratidão por vocês estar aqui. Se ficou alguma coisa a se esclarecer, na próxima aula a gente vai retornar essa liberdade, vai continuar falando do existencialismo. Então, se a primeira aula ficou um pouquinho confusa, acredito que essa segunda já foi dando outra clareada. Na próxima aula,